Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com você acerca da visão do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. No capítulo 7 do livro do profeta Daniel, nós temos a visão sobre os 4 animais mutantes, 4 animais híbridos. Para os 3 primeiros, Daniel encontrou animais semelhantes na natureza, mas para o 4º animal, ele não encontrou nenhum animal na natureza que fosse semelhante a esse 4º animal. Essa visão tem algumas características interessantes, aliás, muito comum no livro do profeta Daniel. Todas as visões presentes, registradas no livro do profeta Daniel, têm uma característica básica. É dada a visão e é dada a interpretação da visão. Todas as visões no livro do profeta Daniel segue essa sequência. Você que é estudante das profecias já deve ter notado essa característica. No capítulo 7, do verso 1 até o verso 14, nós temos a visão. E a partir do verso 15 até o verso 28, nós temos a interpretação da visão. No começo da visão, Daniel informa que 4 animais diferentes uns dos outros subiram do mar. E essa descrição que Daniel faz é interessante, porque ele não vê os 4 animais subindo de uma vez. Ele vê esses 4 animais subindo um após o outro. E na primeira parte do capítulo, Daniel descreve as características desse animal. O primeiro animal, segundo a descrição, era semelhante a um leão com asas de águia. Esse animal sofre uma mutação, ele perde as asas de águia, ele se coloca em pé como homem e é dada a esse animal mente de homem. Esse primeiro animal, como também os demais, nós temos no próprio livro, na interpretação dada pelo anjo, no verso 17, onde o anjo explica a Daniel que esses 4 animais seriam 4 reis que se levantariam da terra. Contudo, a melhor palavra para descrever esses 4 animais seriam 4 reinos. Inclusive, quando se explica o que fará o 4º animal, o anjo diz a Daniel que o 4º animal será um 4º reino na terra. Então, esses 4 animais são 4 reinos, 4 impérios. O que entendemos sobre esses 4 animais? Vamos analisar o primeiro animal, as características mencionadas. O primeiro animal é símbolo do Império Babilônico. Inclusive, o leão era um animal cujo símbolo era muito usado pelos babilônios. As escavações mostram figuras de leões e inclusive figuras de leões alados, semelhante ao que foi mostrado a Daniel. Um leão já é um animal muito poderoso e dotado de asas, mais poderoso ainda. E essa descrição desse leão com asas é uma boa ilustração do que aconteceu com o Império Babilônico. As asas presentes no leão servem para ilustrar a velocidade das conquistas do Império Babilônico. Mas a outra característica que tem levado muitas pessoas a querer saber o significado é que em determinado momento esse leão sofreu uma mutação onde suas asas foram arrancadas. O que significa esse detalhe?
O arrancar das asas tem sido entendido pela maioria dos comentaristas como sendo a perda do poder do Império Babilônico por ocasião da morte de Nabucodonosor, onde o Império Babilônico não pôde mais avançar em suas conquistas e começou a sofrer a partir dali um processo de decadência. O ter sido colocado em pé e ter lhe sido dado mente de homem indica a fragilidade até então experimentada pelo Império Babilônico. Porque normalmente quando um homem é descrito como semelhante a um leão, essa descrição indica um homem forte, um homem que não é comum, um homem que se distingue dos demais pelo seu poder. Mas um leão com mente de homem indica um leão fragilizado. Então nós temos ali um símbolo da decadência do Império Babilônico após a morte de Nabucodonosor. Inclusive, nós percebemos uma característica muito comum a todos os impérios que surgem. Os impérios, eles têm o seu período de surgimento, fortalecimento, e depois de algum tempo eles começam a passar por um processo de decadência. Eles literalmente sobem e descem. O segundo animal mencionado na visão do profeta Daniel é um animal que, segundo Daniel, é semelhante a um urso. E ele é mencionado como se levantando-se um dos lados, com 3 costelas na boca, e é-lhe dito que devorasse muita carne. Vamos analisar os detalhes desse simbolismo apresentado na visão ao profeta Daniel. O urso se levantando de um dos lados tem sido praticamente uma compreensão unânime entre os estudiosos das profecias ser o Império Medo-Persa. O se levantar de um dos lados indica um império coligado, mas que uma parte desse império acabou superando, crescendo mais do que a outra. E isso a história confirma que se deu com o Império Persa. As 3 costelas sobre a boca têm sido entendido como as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa. Neste caso seriam as nações da Lídia, Egito e Babilônia, as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa. O quarto animal descrito pelo profeta Daniel na visão é um animal que, segundo o profeta, é semelhante a um leopardo. Esse animal tinha 4 cabeças e também ele tinha 4 asas. O leopardo é considerado o animal mais rápido, mais veloz da natureza. Estudiosos do assunto afirmam que o leopardo é capaz de atingir até 120 km por hora, uma verdadeira máquina de correr. E na visão esse animal é representado tendo 4 asas, ou seja, esse animal ficaria, se pudesse na atualidade fazer uma mutação em um leopardo, dotando ele de 4 asas, ele ficaria mais rápido, mais veloz do que normalmente é. Essa ilustração presente na visão do profeta Daniel serve muito bem para ilustrar as conquistas do Império Grego-Macedônico, que sob a liderança de Alexandre conquistou o mundo numa velocidade surpreendente. Alexandre, aos 31 anos, ele já era o senhor do mundo. Isso aconteceu no ano 331, quando os gregos conquistam
os medos e persas na batalha de Gaugamela e acaba agora surgindo a terceira potência mundial, o Império Grego-Macedônico sob a liderança de Alexandre. Mas no auge do poder de Alexandre, Alexandre morre e a partir daí ele não consegue fazer um sucessor e o seu reino foi dividido entre seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E esse acontecimento foi muito bem ilustrado pelo simbolismo do leopardo com 4 cabeças. Percebemos mais uma vez como os símbolos usados na profecia, esses símbolos têm um cumprimento exato ao longo da história, mostrando que a profecia é de fato muito confiável. Depois temos na visão o quarto animal. Esse quarto animal tem algumas características interessantes. Daniel não encontra na natureza nenhum animal semelhante. Ele simplesmente descreve o quarto animal como sendo sobremodo forte, terrível, que devorava, pisava aos pés o que sobrava, ou seja, um animal, conforme Daniel descreve, terrível e espantoso. Esse quarto animal mencionado no capítulo 7 do livro do profeta Daniel, ele impressionou Daniel, de maneira que quando Daniel recebe o anjo assistente, ele não pergunta sobre detalhes dos 3 primeiros animais, mas ele diz que queria saber a verdade a respeito do quarto animal. De maneira que nós notamos que o anjo dá muita atenção para explicar os detalhes sobre o quarto animal, de maneira que é dedicado do capítulo 7, versos 19 até o verso 26, para explicar os detalhes sobre o quarto animal. É muito importante você que está estudando as profecias, você entender que quando a Bíblia dá uma ênfase maior a um tema, é porque aquele tema é o mais importante. De maneira que na profecia nós percebemos que o primeiro, o segundo e o terceiro animal é feito apenas um breve relato sobre o que esses reinos representados por esses animais fariam no mundo. Mas o quarto animal é dedicado um tempo especial, uma atenção especial para detalhar o que esse reino representado pelo quarto animal faria na terra. Algumas características desse quarto animal são: ele teria 10 chifres, depois ele iria passar por um processo de mutação, onde nasceria um chifre pequeno. Esse chifre, quando ele cresce, ele derruba 3. E esse chifre pequeno impressionou a Daniel e foi dada muitas explicações sobre o que seria este chifre pequeno. Também é dito a Daniel vê na visão esse chifre pequeno fazer guerra contra os santos e prevalecer sobre eles. Entre os diversos comentaristas, há quase que uma unanimidade que o quarto animal representa o Império Romano. E o que chama atenção é que na visão dada ao profeta Daniel, esse quarto império ele vai até o fim. Ele é diferente dos demais porque o fim desse quarto animal só acontece após uma intervenção divina. Esse é um aspecto muito importante que você precisa atentar. Então, a ideia é que Roma exerceria influência até o final. Só que Roma iria passar por uma mudança. Lembre que Daniel vê esse animal, a princípio, com 10 chifres.
mas depois ele passa por uma mutação, por uma mudança. Nasce um chifre pequeno, e quando esse chifre pequeno nasce, ele abate 3 desses 10 chifres e vai até o final. O animal não morre, ele permanece até o final. Ele sofre uma mutação ao longo do seu domínio, mas ele não morre, a não ser no final por uma intervenção divina, porque esse império ele desaparece e dá lugar ao reino de Cristo, ao reino de Deus. Mas o que significa os 10 chifres? Os 10 chifres representam as nações europeias, ou melhor, as tribos bárbaras que desceram do norte da Europa e dividiram o Império Romano. E depois elas deram origem aos países, às nações europeias. E as 3 tribos e os 3 chifres que caíram. É bom a gente entender que entre essas 10 tribos bárbaras existiam 3 que faziam oposição à Igreja Romana, ao poder papal. É bom a gente entender a mudança que aconteceu no Império Romano. Até certo tempo, até o período em que o Império Romano começou por aquele processo de desintegração, isso se deu porque o Império não conseguia mais manter as suas fronteiras protegidas e o Império começou a sofrer invasões por parte dessas tribos bárbaras. Só que enquanto o imperador não conseguia controlar essas tribos, a religião cristã até certo ponto sim. E se bem que o imperador romano não fosse capaz de manter essas tribos sob controle, o bispo de Roma conseguia, porque essas tribos, ou os povos delas, acabaram se convertendo ao cristianismo. E eles viam na figura do bispo de Roma, que depois passou a ser chamado de o Papa, uma figura que eles respeitavam. Então percebemos que Roma começa a passar por uma transição, onde o império político entra num processo de decadência, onde a figura do imperador não era capaz de manter o império intacto, mas por outro lado, o bispo de Roma, o Papa, conseguia manter a igreja respeitada por essas diversas tribos existentes. Mas só que houve um probleminha ali na igreja, porque uma doutrina, o arianismo, dividiu até certo ponto a igreja cristã na época. Essa doutrina, pregada por Ário, negava a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não era, segundo Ário, igual ao Pai. Só que a igreja estabeleceu que essa doutrina, desenvolvida por Ário e pregada em várias partes até então, essa doutrina era uma heresia. E entre as 10 tribos bárbaras, havia 3 que abraçaram o arianismo, e eles faziam oposição ao papado. Então, para que o papado pudesse se consolidar, era necessário que essas 3 tribos fossem afastadas. A última dessas tribos foi derrotada no ano 538. E o imperador Justiniano, nessa data, baixou um edito declarando ser o Papa o cabeça de todas as igrejas. Então, o chifre pequeno se consolida então. O papado, para ascender como uma potência religiosa e, neste caso, também política, ele se consolida dessa forma. É necessário que 3 tribos que faziam oposição tivessem que ser afastadas. A última delas
foi afastada no ano 538 depois de Cristo. Então percebemos que Roma continua exercendo influência, agora não mais sob a figura dos imperadores, mas sob as figuras dos papas. Essa interpretação que identifica o sistema papal como sendo o chifre pequeno, ela não é uma compreensão unânime entre todos os teólogos. Mas quando nós estudamos a vida dos reformadores, nós descobrimos que os reformadores não tinham dúvida se o chifre pequeno, o sistema papal da Igreja Romana. Por que eles tinham essa convicção? Por causa dos detalhes explicados pelo anjo a Daniel. O anjo disse que o chifre pequeno perseguiria os santos do Altíssimo, e os santos seriam entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que equivalem a um período de 1260 anos. Esse período tem sido identificado como começando em 538 depois de Cristo, com o Edito de Justiniano, e terminando em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. E terminou ali a supremacia papal, mas não o fim do chifre pequeno, porque o papado depois se restabeleceu novamente e gradualmente tem recuperado o seu prestígio. E hoje podemos dizer que essa recuperação está em seu estágio final, porque a figura do Papa, o sistema papal, goza hoje de grande prestígio político e religioso no mundo. Então, o quarto animal está ainda a exercer poder em nossos dias. Mas é interessante que Daniel também vê em visão um tribunal sendo estabelecido. E sobre esse ponto, eu gostaria de considerar com você. Existem pessoas que afirmam que a doutrina do juízo pré-advento é uma heresia adventista, mas quando analisamos Daniel 7 e Daniel 8, percebemos que isto não é verdade. O juízo pré-advento ocorre enquanto o quarto animal ainda está a exercer o seu poder. Inclusive, um dos resultados, uma das consequências desse juízo pré-advento é que no final desse juízo o quarto animal será morto, ou seja, o quarto animal perderá o seu poder, e isso culminará com o estabelecimento do reino de Cristo, onde o reino será dado aos santos do Altíssimo. E a informação que temos na profecia é que este reino será um reino eterno. Vai chegar o tempo que não será mais os romanos, na figura dos papas, que exercerão domínio sobre o mundo. Mas o reino será dado aos santos do Altíssimo e eles reinarão para sempre. Um detalhe muito interessante nessa profecia é que o quarto império ali representado, descrito como sendo sobremodo forte, a história confirma, porque Roma começa a dominar ali ao redor do ano 168. Alguns entendem que o domínio romano se consolidou no ano 30, com a conquista da Palestina pelo general Pompeu, mas esse domínio se estendeu até 476, quando os imperadores dominavam. Ocorre a desintegração do Império Romano em 476, mas dessas ruínas do Império Romano, da Roma dos Césares, surge agora a Roma dos Papas. E os papas exerceram e ainda hoje exercem poder político e religioso no mundo, sendo que a profecia indicava um período especial de supremacia, que seriam de 1260 dias literais, mas que profeticamente, utilizando o símbolo de
um dia equivalendo a um ano, seria um período de 1260 anos, que começaram em 538 e findaram em 1698. Esse seria só o período de supremacia papal, mas não o fim do papado. Quando vamos para Apocalipse, entendemos que o mesmo poder ali também é representado como dominando, tendo supremacia durante 42 meses, que equivale ao mesmo período mencionado em Daniel 7:25, e que este poder em determinado momento iria receber uma ferida mortal. Essa ferida mortal entendemos ter sido a prisão do Papa Pio VI, mas que o papado iria se recuperar dessa ferida mortal e voltaria novamente a exercer poder. E nós notamos que gradualmente, ao longo do tempo, os papas têm recuperado o seu prestígio no mundo, prestígio religioso e também prestígio político, nos dando a certeza de que as profecias de Daniel e Apocalipse estão tendo pleno cumprimento em nosso mundo e que nós estamos às vésperas, às portas do estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra. De fato, as profecias de Daniel e de Apocalipse estão nos apontando que Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e que a gente possa enxergar através dessas profecias o breve retorno do Salvador Jesus e que venhamos nos preparar para termos esse encontro com Ele. Até o nosso próximo vídeo.